Aula 6, inscrição. Nesta aula você verá conceito de inscrição e filiação, de que forma é realizada a inscrição do segurado, quando é realizada a inscrição do dependente. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula. Questões iniciais, inscrição. Primeira questão. Julgue o item seguinte relativo ao vínculo do segurado com a Previdência Social. Para os efeitos previdenciários, inscrição do segurado é o ato pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social. No caso do segurado empregado, sua inscrição é efetuada diretamente na empresa. Então, inscrição é o ato que o INSS vai tomar ciência que você exerce determinada atividade numa categoria. Isso hoje é feito de forma mais automatizada, via sistema, via um programa que a gente vai ver que chama e-social. E a inscrição do segurado empregado é feita diretamente pela empresa, é feito na empresa. Então a questão está correta. Questão número 2. Julguem o item seguinte quanto ao plano de benefícios da Previdência Social. A inscrição do dependente, aqui vai estar falando de inscrição do dependente, na Previdência Social não pode, eu já vou assinalar uma palavra-chave aqui, esse verbinho, não pode ser feita antes do requerimento do benefício a que ele tiver direito. Então, quando que é feita a inscrição do dependente? Essa é a pergunta. Pode ser feito antes de requerer o benefício ou não? Aqui ele está afirmando que não pode, certo? A questão está correta. A inscrição do dependente só é feita quando do requerimento do benefício. Tá? Não é feita antes, é feita quando do requerimento é feita a inscrição do dependente. Então, rapidinho, duas questões. Agora a gente vai para a parte dos mapas mentais. É um capítulo, é uma aula bem tranquila também. Vamos lá. Inscrição. O que é inscrição? É o cadastro no INSS. Não significa filiação e materializa a filiação. Vamos explicar esses três itens conjuntamente. Olha só, quem exerce determinada atividade remunerada ou não remunerada, no caso do segurado facultativo, o INSS precisa saber que aquela pessoa exerce determinada atividade, ok? Como que acontece isso? Por meio da inscrição. Então, na inscrição, vão ser fornecidos todos os dados, nome da mãe, CPF, endereço, qual a atividade, qual a categoria, se trabalha como empregado, que empresa que está vinculado, se é um contribuinte individual, qual a atividade que ele exerce, a partir de quando, todos esses dados, ok? Então, isso é a inscrição. Agora, quando eu coloco aqui, não significa filiação, o que é filiação? Já comentei em aula anterior, filiação é o vínculo que se estabelece, é o elo de ligação, é uma correntinha que está entre o INSS e o segurado, ok? Essa ligação, esse vínculo que se estabelece entre o segurado e o INSS. Então, quando, por exemplo, um taxista, um motorista de Uber, vai começar a trabalhar, começou a trabalhar, teve atividade remunerada, ele está trabalhando por conta própria, que tipo de segurado que ele é? Categoria contribuinte individual. Ele vai exercendo aquela atividade 1 mês, 2 meses, 3 meses, o INSS está sabendo? Não. O INSS só vai saber se ele declarar, se ele enviar essa informação para o INSS, se ele cadastrar, ok? Então, ele começou a trabalhar, começou a ter atividade, ele está afiliado, caracteriza o que a gente chama de filiação, porque a filiação do segurado obrigatória decorre automaticamente em função da atividade remunerada, ok? Exercer uma atividade remunerada abrangida pela lei, no caso aqui eu estou colocando motorista, Uber, trabalha por conta própria, tal, caracteriza, se a gente for na lei, lá na aula 3 tem lá, trabalha por conta própria, exerce uma atividade remunerada, o que ele é? Contribuinte individual. Então, se ele exerce essa atividade remunerada, ele está na lei, ele é obrigatoriamente vinculado ao INSS, Ou seja, ele está filiado.
ok? Só que o INSS tem que estar sabendo. Então, como que é feito? É feito a inscrição. São duas coisas diferentes, ok? A inscrição materializa a filiação, não é ao contrário, que a filiação materializa a inscrição, ok? Vamos caminhar. Quem exerce várias atividades tem que fazer o quê? Uma inscrição para cada atividade. O INSS tem que estar sabendo de todas as atividades que aquela pessoa desenvolve. Por quê? Porque quando de um benefício, quando da concessão de um benefício, pode ser que o INSS busque a remuneração de uma atividade, busque a remuneração de outra, some essa remuneração, né? Para fins de carência. Tem benefício que a carência para determinado tipo de categoria 1 para outro é diferente, ok? Então, por isso que o INSS tem que saber de todas as atividades que aquela pessoa desenvolve, ok? Então, é importante aqui, ó, várias atividades, uma inscrição para cada atividade. Já foi objeto de prova isso aqui, ok? Segurado, fazendo a inscrição, vai receber o quê? Um NIT, NIT. O que significa? N de número, I de inscrição e T de trabalhador. Número de inscrição do trabalhador, NIT. Ou usará o número do PIS ou PASEP, né? Se já tiver esse número do PIS ou PASEP. Automaticamente o sistema puxa esse número. Do empregado. Então vamos lá, inscrição do empregado. Como que é feita? Juntamente com a formalização do contrato de trabalho. Ele vai lá na empresa, tá, ó, você está contratado, né? Hoje até a carteira de trabalho já é digital. Então, a partir do momento que ele faz essa formalização do contrato, por meio do e-social ou outro sistema que substituir o e-social, que é possível que aconteça isso, por enquanto está o e-social. E-social é um sistema relativamente novo, né, que contém todas as informações relativas aos trabalhadores, aqueles trabalhadores que exercem atividade na empresa, como trabalhador avulso, como empregado doméstico, ok? Então é um sistema bem interessante, bem completo, e a inscrição dele, do empregado, é feita nesse sistema. A própria empresa vai fazer esse cadastro. Do trabalhador avulso, é feita por quem? No sindicato, na região que não tiver porto, né, que não for porto, por exemplo, no Brasil, a gente tem lá a região que planta soja, região de minério, né, mais a parte ferroviária. Então, o sindicato, lá normalmente não tem órgão gestor, então o sindicato faz essa inscrição do trabalhador avulso. E na região portuária, o órgão gestor de mão de obra, que é o órgão que gerencia toda a região dos portos, né? Quem vai trabalhar, onde vai trabalhar, quando, qual vai ser a função, ok? Gerencia todos os trabalhadores avulsos. É feita também, mesmo o sistema do empregado, a partir do e-social, tá? Ou outro sistema que aparecer. Do contribuinte individual, né? É feito pelo próprio contribuinte, por meio de cadastramento de informações pessoais para a sua identificação e da atividade que ele exerce. Então ele vai lá, entra no sistema. Hoje, a maior parte dos serviços é realizada via sistema, né? Talvez seja por isso que demorou tanto para ter concurso da INSS. Realmente existe uma carência grande de pessoal, mas muita coisa, muitos serviços que os funcionários faziam foi desaparecendo porque migrou tudo para o sistema. Como vários outros órgãos do poder público e também empresa, né? Então, ele entra no sistema e vai lá informar nome da mãe, RG, CPF, o que trabalha, endereço, etc., qual a atividade, certo? O INSS poderá solicitar documento a fim de comprovar a atividade. Isso aqui, para o contribuinte individual, caso tenha alguma dúvida, né, se suspeite, principalmente quando for conceder um benefício, né? Porque às vezes pode haver uma certa má-fé, vamos dizer assim, né? Uma certa má-fé do contribuinte individual saber, né, que daqui tanto tempo, daqui tantos meses vai ficar doente, e aí ele começa a recolher como contribuinte individual, né? Só que
ele não exerce atividade nenhuma, ele só está recolhendo para fazer de conta e ter direito a um benefício futuro aí, tá? Isso aí, infelizmente, pode acontecer. Cooperativa de trabalho ou empresa contratante, caso o contribuinte individual não esteja inscrito. Então, existe lá uma empresa, contratou um advogado para defender aquela empresa numa causa, o advogado foi lá, defendeu tal, e vai receber um valor, né? E se esse valor for pago diretamente para o advogado é o quê? Contribuinte individual, trabalha por conta própria, não foi contratado como empregado. Então, existe uma sistemática de informações. A empresa é obrigada a informar ele no sistema, a reter uma parte do pagamento, ele desconta o valor da contribuição do contribuinte individual, desconta esse valor, vai ter que informar esse nome desse advogado, o NIT dele, no sistema e-social. Para informar isso, ele tem que ter esse número, ele tem que ter o NIT. Se o advogado falar, não tenho número, o que a empresa faz? A empresa, vamos dizer, vai fazer um favor para ele, né, entre aspas, e vai fazer a inscrição para esse contribuinte individual, ok? Por quê? Porque a empresa tem que informar no sistema. Então, no caso aqui, a cooperativa, empresa contratante, caso ele não tenha inscrição, essas empresas vão lá e fazem a inscrição para o contribuinte individual. Pelo MEI, microempreendedor individual, significa MEI, por meio do portal do empreendedor, ok? É um sítio, é um site que entra lá, o MEI entra e faz todo o cadastro por meio desse sistema. Do empregado doméstico, pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico no e-social. Tudo migrou para o e-social. Então, o empregador doméstico vai lá, entra no sistema e passa todas as informações, né? E pronto, está feita a inscrição. Do segurado especial. Segurado especial é aquele trabalhador rural, né? Voltando um pouquinho, aquele velhinho que tem o sítiozinho dele, trabalha sozinho, individualmente, um regime de economia familiar. Tem uma série de pontos que realmente para o segurado especial é diferente. Por quê? Porque isso aí, qual que é a ideia? Se deduz que o segurado especial não tem acesso a todas as informações, diferentemente de um trabalhador urbano que está nesse meio, está no meio da internet. O rural não, o velhinho que está cuidando lá do sítio, tal, às vezes nem internet tem, ou seja, ele não está no dia a dia. Então, são dadas certas oportunidades para o segurado especial, diferentes, um pouquinho diferentes, tá? Bom, é feita a inscrição do segurado especial preferencialmente pelo titular. E mesma coisa, o INSS pode solicitar documentos para comprovar se realmente ele é um segurado especial, tá? A gente fala o seguinte, quando chegar um segurado especial no INSS, né? Infelizmente, às vezes chega, tem cadastro errado, está tudo errado. E como que você conhece um segurado especial? Com documentos? Não, você conhece olhando para ele, né? Porque você olha para ele e você vê que é aquela pessoa que está com a ruga, queimado de sol. Quando você cumprimenta ele dando a mão, o aperto de mão é aquele aperto de mão firme, né? Uma mão de alicate, aquela mão grossa pra caramba, áspera, ou seja, o trabalhador que realmente pegou na enxada e ficou lá no sol trabalhando o dia todo. Pronto, seria a prova, né? Mas infelizmente, como eu já falei, para o INSS o que vale é documento. Tem que ter um pedaço de papel, né? Do facultativo, cadastramento de informações pessoais para sua identificação. Então, facultativo qual que é? Aquele que não é obrigatório, se ele quiser lá, ele faz o cadastro, tá? Ele faz o cadastro e começa a recolher. Então, ele vai colocar todas as informações pessoais, não tem atividade, porque ele não exerce atividade, ok? E é isso aí. Vamos para o próximo slide. Inscrição. Nesse aqui tem outros assuntos ligados à inscrição. Vamos lá. Inscrição do dependente. Isso é importante. Vamos lá. Importante. Já caiu, pode cair na prova, ok? Sempre quando eu falo isso é o seguinte, é deduzindo tudo, olhando todas as questões que já aconteceram, né? Então não estou falando que vai cair necessariamente, tem potencial, né? Porque depois já aconteceu, às vezes, a gente passar uma série de bizus, macete, eu falar, isso aqui cai, depois o aluno ficar desconfiado que alguém tinha algum tipo de informação. Não, a gente olha para trás, olha toda a estatística
e ver o que tem muita chance de cair, ok? O que normalmente a banca, principalmente o Sebrasp, se fosse outra banca talvez falasse de forma diferente, ok? Tem chance de ser cobrado. Então vamos lá, inscrição do dependente. Quando é realizada? Somente quando do requerimento do benefício, ok? Não precisa fazer antes. Joia? Inscrição para morte, pós-morte, né? Inscrição pós-morte. É mesma coisa, é um assunto importante. Em regra, não é possível, ok? Morreu, não fez inscrição, não informou que atividade exercia, não fez nada, pronto, não vai ter direito. Os dependentes não terão direito ao benefício, nesse caso, a pensão por morte. Porém, mais uma vez, uma exceção. O segurado especial pode fazer a inscrição pós-morte, ok? Então, morreu o velhinho lá, a esposa, né? A viúva vai lá, opa, e faz a inscrição dele. Do segurado especial, existe essa possibilidade. Joia? Documentos necessários. São documentos pessoais, né? RG, CPF, CNH, outros documentos. E outros documentos para comprovar a caracterização de segurado obrigatório. Então, você, servidor público, está lá no INSS, você pode pedir os documentos, daí tem a instrução normativa, tem todos os atos lá dizendo, olha, está na dúvida, você pede esse documento. Ainda não, pede outros documentos, tá? E vai pedindo, ok? Até que esteja caracterizada aquela atividade que ele exerce, né? Seja como contribuinte individual. Por quê? Para se evitar, o que eu já comentei um pouquinho antes, a intenção de só fazer a inscrição para usufruir futuramente de um benefício. Isso acontece, viu? Infelizmente. Segurado facultativo, ele vai lá e faz inscrição, só que ele não pode exercer atividade como segurado obrigatório. Se estiver exercendo, não é aceita a inscrição dele como facultativo. CNIS. CNIS. O que é o CNIS? Então, CNIS. É a abreviatura disso aí, ó, sigla, né? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Hoje, pessoal, todas as informações do INSS estão no CNIS. Tá? Praticamente tudo é exagero, mas a maioria das informações estão no CNIS, ok? Então, para que serve o CNIS? Ele consta todas as informações de vínculo, atividades trabalhadas, valor da remuneração, da contribuição, vínculos com regime próprio, inclusive regime próprio. Eu tenho regime próprio, se eu entrar no meu CNIS vai estar lá. Né? Todo mês a mês, quanto que eu ganho, para quem que eu trabalho, né? Ou seja, todas as informações vão estar lá. Benefícios, que se ele usufruiu de um auxílio por incapacidade temporária, vai estar lá, ok? Ou seja, entrando nesse sistema, você tem um raio-x, né, daquela pessoa, todas as informações. Será utilizado como fonte de informações quando da concessão de benefícios, remissão de CTC. O que é CTC? Certidão de tempo de contribuição. Então, quando for concedido um benefício ou uma CTC, o servidor público vai lá e vai consultar o CNIS. Então é o seguinte, ó, recapitulando, vou falar com calma agora. Será utilizado como fonte de informações quando da concessão de benefícios e emissão de CTC, que é certidão de tempo de contribuição. Voltando aqui, CTC. CTC é emitida, por exemplo, vamos supor que você seja aprovado no INSS, tranquilo? Ou outro concurso. Você ingressou lá no Serviço Público Federal, tem regime próprio. Esse tempo que você trabalhou como vinculado ao INSS, como empregado, como um contribuinte individual, o que for, esse tempo você pode contar lá no regime próprio, lá no Serviço Público Federal? Pode. Como que você vai provar esse tempo? Você vai levar um documento, vai levar um papel também. Que documento? A CTC. Essa CTC vai ser gerada pelo INSS com base no quê? Com base no CNIS, ok? Vai pegar todo o seu tempo, o valor da contribuição e vai colocar nessa CTC Celeb, ok? Então, deu para perceber que o CNIS realmente é um cadastro, é um sistema, na verdade fica um sistema lá, né? Lógico, não é papel. É muito importante e muito utilizado no dia a dia pelo funcionário do INSS e até pela Receita Federal também.
Como é feita a identificação dos trabalhadores? Pelo NIT, que pode ser o PIS/PASEP para quem já tinha, ou também identificado pelo CPF, ok? Os dados valem como prova? Sim, né? Os vínculos, remunerações, contribuições que estão no CNIS valem como prova. Claro que lembrando, né? Se tiver alguma dúvida daquela informação, pode ser pedido, pode ser solicitado documentos para realmente comprovar se o que está lá é verdade mesmo, tá? Isso é um padrão do INSS, é um padrão do procedimento na concessão de um benefício, tá? Porque realmente há muita, vamos dizer, coisas que dão chance à margem aí de erro acontecer coisa errada. Vale como prova para quê? Para provar filiação, tempo de contribuição, salários de contribuição. Salário de contribuição, o que é? A base de cálculo que você recolheu a sua contribuição. Né? Recolhi há 10 anos atrás, vai estar lá o valor que você recolheu, e sobre que valor se recolheu. Sobre o valor, esse valor que é a base de cálculo, é o salário de contribuição. Vai ter uma aula específica dizendo o que é salário de contribuição para cada segurado, o que entra no salário de contribuição, ok? Alteração dos dados do CNIS, ou seja, uma inclusão, exclusão, retificação ou ratificação. Né? Ratificação, confirmar o que está lá. Somente acompanhado de documentos, de novo. E dados extemporâneos, né? Mais uma vez, somente com documentos. Se eu vou alterar o vínculo do empregado, vínculo empregatício, o que é considerado um dado extemporâneo? Após o último dia do 5º mês da data de admissão. Ele foi admitido em janeiro, passou 5 meses, ok? Maio, último dia, a partir daí, qualquer dado é considerado extemporâneo. Por que, pessoal, assim, tem essa palavrinha aqui, extemporâneo, né? Porque, em regra, todos os dados que estão extemporâneos são sujeitos à conferência. O INSS, né, o funcionário vai olhar meio torto já dessa informação, ok? Olha lá, vamos ter que conferir se realmente era isso ou não era, tá? Então, a lei definiu o que são dados extemporâneos, deu até essa margem aí de 5 meses, tá? Do trabalhador avulso, mesma coisa, só que o trabalhador avulso ele não é vinculado, né? Ele não tem um vínculo empregatício, então é a partir do início da prestação do serviço, conta 5 meses, depois de 5 meses é considerado um dado extemporâneo. Quanto ao contribuinte individual, mesma coisa, né? Aquele que presta serviço para a empresa, o advogado que prestou serviço para a empresa, né? O exemplo que eu passei há pouco. Mesma coisa, após o último dia do 5º mês. E dados extemporâneos relativamente à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito em desacordo com a lei. Então, ele trabalhou lá como taxista, como Uber, né? Foi trabalhando e não fez nada. Passou 3 meses, 4 meses, ele vai e recolhe. Né? E recolhe retroativo. E aí? Está em desacordo, porque o recolhimento do contribuinte individual, se ele trabalhou em janeiro de 2021, quando que ele recolhe? 15 de fevereiro. Okay? É assim que ocorre. Não fez isso, está em desacordo com a lei, certo? Não cumpriu a lei. Então, ele vai, vamos entrar entre aspas, numa malha fina aqui, ok? Porque não fez de acordo. Isso com relação às contribuições, aos recolhimentos. Tranquilo? Era isso. Vamos para as questões finais e já está terminando essa aula aí, rapidinho. Questões finais, inscrição. Rapidinho, 2 questões. Vamos matar mais uma aulinha aí, tranquilo. Questão 1. Acerca dos segurados e dos benefícios da Previdência Social, julguem o item a seguir. A filiação materializa a inscrição junto ao RGPS e objetiva a identificação pessoal do segurado. Vamos lá, o que ele está perguntando aqui? A filiação materializa a inscrição? Deixa eu fazer um risco melhor aqui que eu não gostei. A filiação materializa a inscrição? Será que é isso ou é o contrário? É o contrário, né?
A inscrição materializa a filiação. Uma vez que se você exerce uma atividade, você tem que ir lá e dizer que exerce aquela atividade. Aí você vai lá e faz a inscrição, ok? Então, ele trocou o conceito aqui. Pessoal, uma observação. É importantíssimo você ter uma metodologia para resolver questões. Então, uma questão até certo ponto boba, vamos dizer assim, né? Boba depois que a gente chegou em casa e viu o resultado. E viu, falou, caramba, sabia que era inscrição, vi isso e não li que ele tinha trocado o conceito. É possível acontecer isso? Sim. Tá? Eu já tive estatística de todas as questões, o que era difícil, o que era fácil e o porquê. Né? Isso até um determinado ano eu fazia constantemente pesquisa com os candidatos, a aula que eu dava. Essa questão parece uma questão fácil, mas não é. Por quê? Porque na hora que você está lendo, você não lê realmente que ele trocou o conceito. Então você tem que enxergar, você tem que identificar realmente a pergunta. Olha só, quem não viu o vídeo, né? A aulinha que eu coloquei lá, como cheguei do menos 37% a 70,4% numa prova de fiscal do INSS, realizado pela Banca Sebrasp, vai lá e assiste, pega aquele método, aplica, treina, tenho certeza que vai te ajudar, tá? Para a gente não cair, às vezes, numa questão dessa aqui, aparentemente boba, e perder um pontinho à toa, né? Deixar de ganhar um ponto, ok? Então a questão está errada. O correto seria o contrário. A inscrição materializa a filiação. Questão 2. Deixa eu limpar aqui. Olha só. É vedada a inscrição do segurado após sua morte. É vedada? Sim. Sim. Essa primeira parte aqui está certa. Em regra, não se faz inscrição do segurado após a sua morte. Exceto, outra palavrinha-chave, no caso do segurado especial. Como já havia comentado, o segurado especial tem uma série de pontos no nosso direito previdenciário, que acaba até certo ponto, vamos dizer, protegendo, né? Dando mais direitos, entre aspas, assim, tá? Ou seja, por quê? Qual que é a lógica disso, para a gente guardar? Por que que o segurado é especial? Ele é aquele velhinho que tem um sítio, trabalha no interior, às vezes nem pega internet, não vê celular, não tem acesso a todas as alterações que ocorrem, aos serviços prestados pela internet, etc. Tá? Então, a lei dá uma maior proteção para ele. Né? Então, é permitido, a lógica é essa, é permitido que para o segurado especial ele faça a inscrição pós a sua morte, ok? Então, é isso aí, pessoal. A questão está correta, é isso aí a justificativa, né? É a única exceção que acontece. Joia? Olha só, espero que você esteja gostando das aulas. Eu faço todo o empenho possível para que realmente você faça um curso que seja eficaz para você fazer a prova do Sebrasp e ir bem, ok? Vamos fazer uma recapitulação rápida. Dá para saber tudo? Não dá, é impossível. Segundo ponto, você precisa estudar direcionado, é o que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Direcionado para a banca Sebrasp. Sebrasp não cobra a decoreba da decoreba, mas você tem que saber alguns itens sim, eu estou frisando, ok? Então, pessoal, é o seguinte, faça revisão. Assistiu a aula agora, hoje, amanhã, pega o material, dá uma olhada numa parte do vídeo, não precisa olhar todo o vídeo, acelera o vídeo, coloca o vídeo em velocidade um pouco mais rápida e vai acelerando, tá? Por quê? Porque revisando, realmente aquilo vai solidificando, vai consolidando na sua memória e aí no dia da prova você consegue lembrar, ok? Não adianta assistir a aula hoje, entendi, e encostar, ok? Um dos segredos para você passar no concurso é você ter contato. Joia? Espero que você esteja gostando. Se você gostou, está curtindo, dá aquele like. Quanto mais like, vou ficar feliz, a gente vai ficando entusiasmado para colocar mais materiais, mais conteúdo e ajudar você a conseguir aí o seu sucesso. Está próximo da prova? Não esquenta a cabeça, vai com calma, respira e vai trabalhando, vai fazendo o que for possível dentro do seu tempo, ok? Mas se dedica. E a gente está aqui, o que você precisar, eu puder ajudar, eu vou estar aí nessa jornada com você, ok? Muito obrigado, até a próxima aula, a gente se vê.